Hoje eu vou começar uma série de vídeos sobre monorepos, tema que gera muita dúvida entre os desenvolvedores. Nessa série de vídeos a gente vai entender melhor o que são monorepos, como configurar um monorepo com ferramental moderno, como dockerizar o teu monorepo configurando CI/CD e processo de release e deploy dele. Mas nesse vídeo a ideia é focar principalmente em explicar a base de monorepos, diferenciando eles com outras arquiteturas como, por exemplo, polyrepo e multirepo. Então a gente vai entender melhor o que são monorepos, vantagens e desvantagens de utilizar esse tipo de arquitetura, os principais ferramentais utilizados ao redor desse tipo de projeto e quando utilizar monorepos. Se isso te interessa, já te inscreve aqui no canal, deixa o like e assiste esse vídeo até o final para aprender um pouco mais sobre esse conceito que pode aumentar muito a tua produtividade e a produtividade do teu time. Iniciando aqui então pela pergunta mais básica, digamos assim, o que é um monorepo? Um monorepo é basicamente um único repositório que armazena o código de múltiplos projetos ou pacotes. Ou seja, ao invés de ter vários repositórios separados, um para API, um para o front, outro para libs compartilhadas, por exemplo, tudo vai ficar junto no mesmo lugar. Ou seja, tu vai ter um único repositório, múltiplas aplicações, bibliotecas e serviços. O problema é que muitas vezes as pessoas acabam confundindo monorepo com monolito. Qual que é a diferença? Acredito que polyrepo as pessoas estejam mais familiarizadas e consigam entender melhor a diferença entre um polyrepo para um monolito e um monorepo, mas entre monorepo e monolito eu acredito que existe muita confusão ainda hoje em dia. Então, um monolito, em suma, é uma única aplicação, o que significa que tu vai ter um único deploy e as coisas estão todas acopladas. Portanto, se tu tem o teu front e o teu back construídos em um monolito, significa que tu não consegue fazer deploy independente dessas duas partes. O que significa que se tu fizer deploy de um, necessariamente tem que fazer deploy de outro, porque eles são um monolito, eles são uma coisa só. O polyrepo, por sua vez, é um pouco mais simples de entender. Cada serviço ou app, biblioteca, vai ter o seu próprio repositório. Então, essas aplicações, elas podem ter os seus deploys feitos de forma independente, na sua própria cadência, porém, a padronização entre esses repositórios, ela se torna um pouco mais complexa, porque tu vai começar a ter que criar bibliotecas compartilhadas que são publicadas no NPM, no GitHub Registry ou algo do tipo, e instalar elas nesses diversos repositórios, por exemplo. E por fim, o tema principal desse vídeo, monorepos. É basicamente o teu código dividido em múltiplos projetos, porém todos esses projetos estão no mesmo repositório Git. A principal diferença, então, de um monorepo para um monolito é que, apesar de ambos estarem no mesmo repositório Git, um deles, que é o monorepo, ele permite que tu faça o deploy independente das tuas aplicações ou bibliotecas, enquanto que tu tem ainda tudo no mesmo lugar. O que significa que coisas como padronização de código, compartilhamento de código se tornam muito mais simples entre esses diferentes projetos. Inclusive, tu pode seguir uma estratégia de microserviços, por exemplo, onde todos esses microserviços são construídos dentro de um monorepo. Então, uma coisa, ela não anula a outra. Então, as principais vantagens de utilizar um monorepo são a padronização de código, ou seja, todos os teus projetos ou os teus times, eles podem utilizar o mesmo ferramental para linting, building e até mesmo construção ali em nível de linguagem das aplicações. Reusabilidade de código, então tu criar uma função que é reutilizável entre
duas aplicações front-end, por exemplo, é muito mais simples, porque é basicamente tu criar uma nova pasta dentro do teu monorepo, e essa função ela vai estar disponível para esses dois projetos. Tu não precisa criar todo um package novo para que essa função ela seja compartilhada entre esses projetos, por exemplo. Visibilidade, então, tudo está no mesmo lugar, então é muito simples tu verificar, por exemplo, o front está chamando esse endpoint no back-end. Deixa eu dar uma olhada nesse endpoint e entender como que ele funciona. Facilmente tem acesso ao código do back-end. O back-end utiliza uma biblioteca que, enfim, é compartilhada com outras aplicações dentro desse monorepo. Facilmente tu consegue acessar o código dessa biblioteca. Não precisa ir no GitHub, encontrar o repositório e então, fazer clone disso para conseguir dar uma olhada. E além disso, a parte de refatoração ela se torna muito mais simples. Digamos que tu tem ali um time multidisciplinar que comumente mexe tanto no front quanto no back, quanto em bibliotecas terceiras. Caso ele mude, por exemplo, o retorno de um endpoint, ele já pode fazer a refatoração no front para se adequar a esse novo resultado e criar um único PR subindo essas modificações. Dessa forma, as modificações são atômicas e a gente tem uma visibilidade muito boa do que está sendo mudado e quais os impactos disso. E por fim, simplicidade de CI/CD. Tu pode ter uma única pipeline que vai cuidar de tudo, reduzindo redundância e inclusive facilitando o deploy de aplicações que são dependentes umas das outras. Portanto, tu consegue facilmente deployar uma nova versão do teu front caso a biblioteca de componentes tenha mudado. Numa estratégia de polyrepo, esse tipo de coisa ele acaba sendo muito mais custoso e muito mais difícil de manter. Mas, como nem tudo são flores, a gente tem algumas desvantagens também. Então, a primeira delas é a escalabilidade. E aqui a escalabilidade não se trata da escalabilidade da tua aplicação propriamente dita, mas sim do repositório. Muitas vezes repositórios muito grandes podem ficar lentos para clonar, buildar e até difíceis de trabalhar com, porque, enfim, simples tarefas como pesquisar código acabam se tornando muito custosas porque tu tem muito código na tua codebase e tudo acaba ficando muito lento. Então, é interessante que tu tenha monorepos, mas que ainda assim eles sejam focados em um certo produto ou uma certa área do teu negócio, para que eles não se tornem um monorepo da tua empresa. Isso acaba, no fim das contas, principalmente se tu tem muitos produtos, uma base de código grande, se tornando um pouco complexo de trabalhar com e de gerenciar. Complexidade de tooling, então a gente vai ver um pouco mais à frente. Algumas vezes, dependendo do nível de customização que tu quer, do nível de abstração que tu quer, configurar o ferramental ao redor do monorepo acaba sendo bastante custoso e em um primeiro momento tu vai ter mais configuração nesse teu repositório do que código propriamente dito, o que acaba sendo um pouco estranho. Porém, no longo prazo, eu acredito que isso acaba se pagando. Questões, então, também de permissões, porque nem sempre tu quer que todos os times ou todos os desenvolvedores tenham acesso a todos os repositórios ou a todo o código que a tua empresa detém. Ou muitas vezes algumas empresas acabam fazendo contratos temporários com terceiros para que eles trabalhem em projetos específicos de menor impacto, mas que precisam ser entregues. Se esse projeto está dentro de um monorepo, fica muito difícil de garantir que aquela pessoa tenha acesso só àquela parte do código. Então, nesses casos, quando tu precisa desse tipo de
granularidade, eu diria que seguir uma estratégia de polyrepo faz um pouco mais sentido, ou então abstrair para um repositório separado aquilo que tu precisa de um tipo de granularidade um pouco maior, faça mais sentido. E por fim, integração contínua. Principalmente se mal configurado, builds e outros processos relacionados ao processo de integração contínua podem acabar rodando de forma desnecessária. Então, se tu toda vez que rolar um merge na main, tu buildar todos os apps e packages do teu monorepo e publicar eles sem verificar se aquele package ou se aquele app precisa realmente ser buildado e publicado, isso vai acabar fazendo com que tu utilize mais poder computacional do que o necessário. Então, isso vai acabar fazendo com que tu gaste recursos e dinheiro de forma desnecessária, o que acaba sendo ruim para o teu time e para a tua empresa. Passando então aqui para a parte de ferramental, a gente tem muitas ferramentas que são utilizadas hoje em dia, principalmente focando nesse ecossistema do JavaScript. Uma das maiores, mais antigas e mais conhecidas é o NX, desenvolvido originalmente pelo time do Angular, agora um time independente. É uma ferramenta bastante completa para orquestração de monorepos com suporte a múltiplas linguagens e frameworks, com coisas como análise sintática de dependências entre projetos, generators e executors customizáveis e diversos plugins para várias linguagens e frameworks como React, Next, Node, Nest.js, entre outros. Ele também tem coisas como cache distribuído, tanto local como remoto, por meio do Nextcloud, que é um ponto importante a se citar aqui. Ele oferece o NX Release, um project graph bastante detalhado do teu monorepo e uma integração bem sólida com o CI/CD. E recentemente, então, ele vem focando também bastante em features com inteligência artificial para monorepos, principalmente dentro do ecossistema de integração contínua e deploy contínuo. A principal desvantagem dessa ferramenta é que ele é uma ferramenta bastante complexa de configurar e bastante opinionada também, o que pode fazer com que algumas vezes, dependendo do nível de controle e customização que tu precisa, ele não seja um bom fit, ok? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas ainda assim é uma ferramenta muito boa, bem completa, utilizada por várias pessoas e vários times e com muitos anos de mercado. Depois disso, a gente tem o Turbo Repo, que foi criado pela Vercel. Ele é um pouco mais recente que o NX. Ele é focado principalmente no ecossistema de JavaScript, como eu disse anteriormente. Ele funciona mais como um orquestrador de tarefas dentro de monorepos, então ele foca em performance por meio da implementação de estratégias de caching, principalmente, e ele não entende muito bem dependências de código, ele apenas entende dependências entre tasks. Então, ele sabe que a task de build do package ou da aplicação A depende da task de build ou package B. E é isso que ele sabe, em suma. Além disso, ele foca na simplicidade, tentando delegar ao máximo ao Package Manager. Então, PNPM, NPM ou Yarn, seja lá o que tu estiver utilizando. A principal desvantagem dele é que, por ser muito simples, ele pode acabar não atendendo algumas coisas, o que fará com que tu tenha que utilizar bibliotecas terceiras ou criar tua própria solução para algumas coisas, ok?
E por fim, a gente tem o Lerna, que é a biblioteca mais antiga dentre as três, inicialmente criado para versionamento e publicação de package JavaScript em monorepos. Hoje, essa biblioteca ela é mantida pelo time do NX e utilizada em conjunto com ele ou com o monorepo para gerenciar versões e releases. Porém, diferente das outras três, é uma ferramenta que vem perdendo adoção, inclusive quando o time do NX passou a manter ela estava correndo o risco de deixar de ser mantida. Então, a decisão de utilizar cada uma dessas ferramentas vai depender da tua necessidade e do projeto que tu está trabalhando. Não existe uma resposta única, uma resposta certa. Porém, a opção mais simples e a mais direta ao ponto para começar com monorepos, eu diria que seria o TurboRepo. Se ele não atender todas as suas necessidades, tu pode começar a utilizar um ferramental de outras bibliotecas que resolvem problemas específicos. E isso vai fazer com que o teu monorepo fique um pouco mais sólido, não dependendo de uma única ferramenta, como seria no caso do NX aqui. Mas isso, enfim, é só a minha opinião e vocês podem tomar a decisão que vocês bem entenderem como a melhor. Perfeito, então entendemos o que é um monorepo, quais as vantagens, desvantagens, qual ferramental que geralmente é utilizado, mas quando que eu utilizo um monorepo nos meus projetos ou na minha empresa? Existem alguns pontos que podem te indicar a utilizar monorepos. O primeiro deles é quando há múltiplos projetos interdependentes. Então, por exemplo, tu tem vários pacotes, front-end, back-end, bibliotecas compartilhadas que evoluem juntos e precisam permanecer compatíveis e estão relacionados de alguma forma, seja porque eles estão relacionados a um mesmo produto ou porque simplesmente eles dependem um do outro. Tu também pode querer utilizar monorepos quando tu quer compartilhar código de forma mais simples. Então, bibliotecas utilitárias, tipos TypeScript, componentes React ou configurações centralizadas para seja lá o que for, como slint, prettier, tsconfig ou qualquer coisa do tipo. Tu também deveria cogitar o uso de monorepo caso tu deseje padronizar e automatizar o fluxo de desenvolvimento da tua equipe. Então, builds, linting, testes e releases com pipelines unificados funcionando de forma quase que automática para qualquer projeto que é adicionado no teu monorepo. Tendo tudo num mesmo repositório facilita muito esse tipo de coisas, como a gente vai ver nos vídeos seguintes. Além disso, caso tuas equipes sejam compostas por devs multidisciplinares que mexem em diversas frentes ao mesmo tempo, ter tudo no mesmo repositório facilita com que esses devs façam essas mudanças de forma mais ágil, aumentando muito o throughput de entrega desses devs. E por fim, caso tu precise de releases coordenados, quando, por exemplo, a atualização de um pacote exige a publicação ou deploy sincronizada de outros pacotes, ter tudo em um monorepo também facilita as coisas. É importante citar que nenhuma dessas coisas ela vai ser resolvida de forma mágica caso tu utilize monorepos. Porém, significa que essas coisas elas são de alguma forma facilitadas ao utilizar monorepos quando comparado com polyrepos principalmente. Porém, caso cada sistema seja totalmente independente, com times isolados ou especializados e ciclos de desenvolvimento diferentes, talvez um monorepo não faça tanto sentido. E é bom também ressaltar que é sempre válido começar com um monorepo e ir migrando para repos separados aquilo que faz sentido migrar. Então, tu adota uma estratégia de arquitetura evolutiva, onde tu começa pelo mais simples, que seria colocar tudo num mesmo repositório, utilizar as mesmas ferramentas, utilizar a mesma linguagem, utilizar a mesma estrutura de pipelines. Cara, tudo muito semelhante. E no momento em que tu percebe que
um projeto em específico precisa de uma implementação com uma linguagem diferente ou tem uma necessidade um pouco diferente que não se adequa ao monorepo, tu vai lá e move ele para o seu próprio repositório. Esse tipo de coisa, esse tipo de atualização ou esse tipo de refatoração é geralmente muito simples de ser feito. Se tu tem, claro, uma base de código bem organizada e que faça sentido. Concluindo, então, eu gostaria de ressaltar que monorepos não são uma bala de prata, mas se eles forem usados no contexto certo, eles trazem uma produtividade, uma consistência e facilitam bastante a manutenção do teu código. Então, se tu tá pensando em começar um projeto com múltiplas aplicações ou quer unificar um pouco mais o workflow do teu time, vale muito a pena experimentar com esse tipo de arquitetura. E como eu disse anteriormente, nos próximos vídeos eu vou mostrar como configurar um monorepo na prática com um ferramental moderno que vai facilitar muito a tua vida como deve. Então, se tu quiser ver isso, já te inscreve. Além disso, deixa nos comentários o que tu iria curtir de ver sobre esse tema. Por hoje é isso. Até mais.